Começando hoje aqui, a gente Tá tá... faltando alguma coisa, Armando? Não, tá tudo ok. Valeu. Vamos lá, vamos começar aqui. Finalizando os assuntos de sociologia da primeira unidade, nós vamos trabalhar, continuando as questões de instituições sociais, e o foco hoje a gente vai destacar a principal instituição dentro de uma sociedade. E no caso aí vai ser a família, tá certo? Então, dentro da sociedade, a gente considera como instituição principal a família, tá certo? Porque ela é responsável por inserir as pessoas dentro do contexto social. Nesse sentido, a gente tem o seguinte: a família se encaixa aqui como um grupo social primário, certo? E ele vai, esse grupo social ou instituição social vai servir de influência para a formação do indivíduo. A gente já trabalhou isso aqui várias vezes, vocês já estão sabendo como realmente funcionam essas características de instituição social e de grupo social, e vai entender que essa influência na formação do indivíduo é o que vai determinar a maneira como aquele indivíduo vai se portar dentro da sociedade. Vale lembrar mais uma vez uma coisa que foi abordada nas aulas anteriores, que é, a característica de cada família vai depender de cada sociedade, bem como de cada cultura, certo? Então, nós temos aqui o seguinte: o grupo social que vai influenciar a formação do indivíduo, certo? No caso, são as crianças que vão nascer e ser introduzidas a partir desse momento na sociedade com a influência e o ensinamento de tradições, costumes e características daquela família que são da sociedade como um todo, porque a família vai absorver isso da sociedade e, consequentemente, vai passar para os indivíduos mais jovens, tá certo? A família é considerada como o primeiro corpo social no qual o indivíduo vai conviver. Então, a criança, ela depende muito da família, por isso que a gente considera a família como a principal instituição, porque ela vai ser a primeira área da sociedade que vai ser de convivência para aquele indivíduo. Então, a criança tem como a família seu alicerce na inserção da vida social, tá certo? Nesse contexto, a gente tem, dentro da família, os primeiros índices de relações de afeto e intimidade, que são interações primárias, como a gente já viu na outra aula na semana passada. A família ela desenvolve essas relações primárias de convivência, onde, através da intimidade entre as pessoas daquela família, entre o afeto que cada indivíduo tem sobre o outro, a criança, que a gente está focando aqui na família como o principal papel de inserir a criança na sociedade. Então, através da intimidade e do afeto, ela vai determinar as regras de convivência para dentro da família e para dentro da sociedade, tá certo? A gente hoje vai ficar encarregado de entender um pouquinho a respeito dos tipos de família que existem no mundo. Mais uma vez, lembrando, de acordo com cada cultura, nós temos famílias diferentes, tá certo? Então, a família ela pode ter estrutura baseada aí no aspecto de tempo e espaço. A gente pega um pouquinho do conhecimento geográfico e pode perceber que a estrutura da família ela vai variando ao longo do tempo e também no espaço. Então, ao longo do tempo, a gente pode ter uma variação em quê? No tamanho, tá certo? A gente percebe, por exemplo, que as famílias do século passado, as famílias que se formavam ali por volta da década de 50, década de 40, até mais ou menos a década de 90, a tendência é que as famílias tivessem mais filhos, certo? Só que, como nós vimos na aula de geografia, a globalização, ela muda a sociedade e vai inserir novos costumes.
consequentemente, vai modificar a forma como a família está se desenvolvendo. Nesse sentido, o que vai acontecer aí, pessoal? A tendência é que as famílias de 20 anos para cá tenham menos filhos. Então, o tamanho vai estar diminuindo, tá certo? Então, ela também pode variar em relação ao número, certo? Como eu já falei, a quantidade de pessoas, a forma do casamento. A gente vai ver aqui os tipos de casamento que formam a união que gera a família. Mais uma vez, lembrando, de acordo com a cultura, nós vamos ter vários tipos de casamento. E o quanto ao tipo da família, que também a gente vai destacar hoje nesta aula, tá certo? Então, a primeira variação nós já vimos, que é a questão do número. De acordo com o tempo e com a característica daquele lugar, daquele espaço, e as características do momento, a família vai ter uma variação baseada naquele momento, certo? A gente pega famílias, por exemplo, os avós de vocês, em sua maioria, têm de 5, 6, até 7 filhos. Já os pais de vocês, a tendência é que eles tenham menos filhos, até 3 ou no máximo 4. Então, vocês percebam que o número de pessoas dentro de uma família, ela pode, de acordo com o tempo e com o espaço, ela pode estar aumentando ou estar diminuindo, tá certo? Existem países, por exemplo, que o governo está incentivando as pessoas a terem filhos, certo? Por quê? A característica daquela sociedade faz com que as famílias não tenham filhos devido a uma série de fatores que envolvem, por exemplo, a mulher no mercado de trabalho. Então, isso faz com que o número de filhos diminua. Nesse sentido, a gente tem aí uma modificação no aspecto familiar em relação ao número, certo? E vai variar também quanto aos papéis familiares de cada indivíduo. Vamos continuar aqui. Em relação ao número de casamentos, nós vamos ter alguns tipos. O primeiro é a família monogâmica, certo? É aquela em que cada marido e cada esposa tem apenas um cônjuge, certo? Então, de acordo com o Estado Civil do Brasil, ou seja, outra instituição social, vai determinar que você só pode casar com uma pessoa, ter um casamento monogâmico. Monogamia é vem de um, tá certo? E você só pode ter um novo casamento após se divorciar do casamento antigo. Então, existe essa característica de sociedade para sociedade. No Brasil, a monogamia é o único tipo de casamento que é permitido, que você só pode casar outra vez se não tiver nenhuma relação civil em relação a papel, em relação a documento com o cônjuge. Você só pode iniciar outro casamento se aquele que você estava for encerrado através do divórcio. Nós temos também aqui a poligamia, certo? Que é aquele tipo de casamento onde um indivíduo tem vários cônjuges, certo? Então, nós temos, por exemplo, em culturas onde existem homens com várias esposas, certo? Então, esse tipo de casamento, a poligamia, ela vai ser de duas formas, certo? A poliandria, vejam aí a diferença, que vai ser onde uma mulher tem 2 ou mais homens, tá certo? É muito comum em países lá da Ásia Central, como o país do Sri Lanka, Butão, que estão próximo da cordilheira do Himalaia. Aquela região, como eu já falei, cada região tem sua cultura própria e existem regiões onde a poligamia é permitida e existe, dentro da poligamia, a poliandria, onde uma mulher tem mais de 2 homens, 2 ou mais, tá certo? E também aqui o fator inverso, a poliginia, onde um homem se casa com várias mulheres. Então, esse também é encontrado aqui, principalmente na região da África subsaariana e entre os povos muçulmanos.
é muito comum aqueles sheiks das Arábias terem várias esposas. Então, nós vimos aí os tipos de casamento. A monogamia, apenas um, e a poligamia, que são vários. Então, você pode ter um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Vai depender, mais uma vez, como eu já falei, de cada sociedade. No Brasil, por exemplo, a poligamia é crime. Você não pode ter mais de um cônjuge. Mas em outras situações, em outras sociedades, isso é permitido, tá certo? Então, a gente está vendo aqui, pessoal, os tipos de família. E a primeira característica são os tipos de casamento, que, segundo os sociólogos, seria a principal forma como aquela família é iniciada, tá certo? Continuando aqui, nós temos a outra forma de casamento, que é a endogamia. São casamentos permitidos apenas com pessoas do mesmo grupo social. Essa forma de casamento, ela é muito particular lá da Índia, por exemplo, onde existe a divisão social através de castas. Ou seja, se você nasce em uma classe social, você nunca vai poder se casar com uma pessoa de outra classe. Existe essa lei que só permite que você case com uma pessoa do mesmo grupo social. Então, você, se está na classe mais pobre, você nunca vai poder casar com alguém da classe mais rica, porque o sistema da sociedade não vai permitir, tá certo? E a exogamia é o contrário, tá certo? Você vai casar com alguém de fora do seu grupo social, que é, digamos assim, a forma de casamento mais comum também, né? O tipo de família, ela pode ser conjugal ou nuclear, formada por marido, mulher e filhos, tá certo? Aí você vai ter a família consanguínea, que vai ter os extremos, que já vai incluir, você vai ter, inclui aí tios, avós, primos, netos, sobrinhos. Então, o centro da família é considerado aqui, ó, pai, mãe e filho. Mas existem os parentes mais distantes, certo? Tios, avós, primos, sobrinhos, netos, certo? Então, a família ela pode ser, como está dizendo aqui, conjugal ou pode ser consanguínea, certo? Conjugal é o centro. A consanguínea são os parentes que são inclusos dentro dessa família. Nós temos também o outro tipo de família monoparental, onde apresenta apenas um membro, dois membros, melhor dizendo, pai e filho ou mãe e filho. Isso aqui ocorre muito quando ocorre divórcios ou quando a relação não dá certo, muitas vezes as pessoas se separam. Então, dentro de uma sociedade, você vai ter esse tipo de família monoparental. A sociedade, muitas vezes, a brasileira, por exemplo, você tem um grande número de pessoas que fazem parte dessa família, principalmente mães solteiras, onde, por uma série de motivos, os pais abandonam seus filhos e acontece de muitas vezes as mães criarem os filhos sozinhas. Então, existe aí mono, mais uma vez falando, é um. Então, é apenas um parente, onde você o pai e o filho, ou a mãe e o filho. E as famílias homoafetivas, como todo mundo já sabe, formadas por pessoas do mesmo sexo, certo? Dois pais ou duas mães, que também são considerados tipos de família. Que, nesse caso, formada aí por uma união estável. Vale lembrar que vai depender muito do país, vai depender muito da sociedade. Então, existe sociedade que aceita, existe sociedade que é extremista, que vai denegrir, que vai difamar, que vai abominar esse tipo de família. Só que todo mundo sabe que isso é uma família como outra qualquer. Mas como eu já falei, de acordo com a sociedade que as pessoas estão inseridas, você vai ter coisas que são aceitáveis e coisas que não são aceitáveis. Vai depender muito das características da sociedade, tá certo?
Vou adiantar um pouquinho aqui para trabalhar as funções da família, certo? Primeiro, a gente sabe que a família tem uma função reprodutiva, que é o quê? Garantir a perpetuação da espécie, ou seja, aumentar a população de indivíduos que fazem parte daquela sociedade, tá certo? Então, nós temos a função reprodutiva, a função econômica, que seria assegurar qualidade de vida e garantir os direitos básicos dos indivíduos, como educação, moradia, segurança e alimentação, certo? É uma função considerada econômica. E nós temos também aí a função educacional, que, de certa forma, garante os princípios básicos para que aquele indivíduo viva bem em sociedade, certo? Então, é dever da família ensinar os ideais de amizade, os ideais de respeito, os ideais de solidariedade, honra, honestidade e responsabilidade. Então, é uma função educacional. É responsável pela o desenvolvimento social do indivíduo, para que ele crie valores e esses valores sejam utilizados por eles dentro da sociedade, tá certo? Então nós vimos aí, pessoal, os tipos de situações que podem formar uma família, tá certo? Nós vimos também os tipos que podem formar a família, que é a questão dos casamentos, certo? Os tipos de casamento e os tipos de família. A gente viu que dependendo de cada sociedade, você vai ter um tipo de família específico. E dependendo da situação, do tempo e do espaço, aquelas famílias elas vão se estabelecer de maneiras diferentes, tá certo? Continuando, a gente tem, como eu já falei, uma mudança muito grande na questão das características familiares. E o principal aqui vai ser a inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso fez com que as famílias, na sua maioria, diminuíssem de tamanho, porque existe uma característica de a mulher estar trabalhando mais e existe uma diminuição no número de filhos. A sociedade evolui e existe o quê? Um aumento de famílias onde a mulher passa a ser o chefe. Era muito comum no século passado a mulher ser apenas dona de casa, mas graças a Deus isso está evoluindo e a mulher hoje passa a ocupar lugares como, por exemplo, chefe de uma família, tá certo? Então, a sociedade, à medida que vai evoluindo, vai modificando as características de cada sociedade, tá certo? Então, tudo isso é o quê? Reflexos da globalização na organização familiar. Percebam como a gente viu na aula de geografia que a globalização está influenciando as características da sociedade. Dessa maneira, existem mudanças dentro da família e coisas que não existiam antes passam a existir, certo? Como é o caso aqui da participação dos homens nos afazeres domésticos. Coisas que a cultura machista brasileira, há alguns anos atrás, meio que abominava, mas hoje essa ideia está mudando de figura e as pessoas passam a fazer parte, os homens passam a fazer parte dos afazeres domésticos, tá certo? Eu já falei, a mulher na sociedade moderna está inclusa no mercado de trabalho, então existe toda uma modificação, diminuição da quantidade de filhos, a divisão salarial, que muitas vezes está sendo utilizada nos gastos familiares, passa a ser utilizada pelos dois que fazem parte daquela família, tanto o homem como a mulher. Passando aqui, a gente trabalhar um pouco da questão dos problemas familiares. Para finalizar, pessoal, nós, resumindo o que a gente viu, nós trabalhamos aí os tipos de família, as formas de casamento que vão gerar a família e as mudanças que as famílias estão tendo durante esse período de tempo e do espaço
influenciado pela cultura e pelo mundo globalizado. Só que existe um problema, que é a questão da desestrutura familiar, onde, devido a uma série de fatores, muitas vezes a família passa por problemas. Então, você tem aqui, ó, muitas vezes ausência de pais, violência doméstica, gravidez na adolescência, a pobreza com a baixa renda e a rápida mudança em valores sociais, abandono familiar e o grande número de divórcios. O que esses fatores têm em comum? Eles geram desestrutura na família. Então, como eu já falei nas aulas anteriores, a família, como sendo a principal instituição social, se ela apresenta problemas, aquele indivíduo também, consequentemente, vai apresentar problemas dentro da sociedade. E muitas vezes gerando o que a gente fala como marginalização. Muitas das vezes desestrutura familiar que faz com que aquele indivíduo faça coisas erradas dentro da sociedade, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa característica da família, tá certo? A gente encerra nossas atividades por aqui em relação ao primeiro bimestre. Lembrando que na próxima semana vocês já estarão aqui na escola, certo? Se Deus permitir, para que a gente possa junto dar continuidade às avaliações do primeiro bimestre, tá certo? Finalizei a explicação. Quem tiver com alguma pergunta, fica aí esse espaço para fazer, certo? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Lembrando que tem atividade disponível para vocês. Essa gravação vai ficar no canal do YouTube da escola. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no WhatsApp que eu vou estar disponível para responder, tá certo? Então, se vocês têm alguma pergunta, pode ficar à vontade que eu estou aqui para tirar as dúvidas. Liguem os microfones e podem fazer as perguntas. Não? Ninguém está com dúvida? Então, gente, estou encerrando a reunião por aqui. Até a próxima semana aqui na escola, tá certo?